Frase, oração e período. Qual é a diferença entre um, outro e outro? Uma frase é um enunciado que tem sentido completo e entonação. Então, toda frase, toda oração tem que ter um contexto para que seja entendido, porque sem contexto, absolutamente nada tem sentido. Aí, dentro de um contexto, é classificado como frase qualquer grupo de palavras que tenha um sentido completo. Não importa quantas palavras sejam, se tem verbo ou não tem verbo. Um grupo de palavras com sentido completo e com uma entonação, porque a entonação, ela ajuda a dar o sentido para a frase. Por exemplo, se eu disser Maria, é uma frase, porque quando eu digo Maria, todo mundo sabe que eu estou chamando a Maria. Se eu disser socorro, é uma frase, embora seja apenas uma palavra também, é uma frase, por quê? Porque tem uma entonação e tem um sentido completo. Se eu disser, o João está na sala ao lado ouvindo música pelo celular, isso também é uma frase, por quê? Porque tem um sentido completo e tem uma entonação, e tem, teoricamente, um contexto, né? Bom, isso é frase. Então, o conceito de frase é bem amplo, mas a ideia principal de frase é o quê? Que ela tem que ter um sentido completo. Tenho que entender o que ela quer dizer. Aí passamos para oração. O que é uma oração? Oração, ela se constrói sempre em torno de um verbo. Ou seja, para que haja uma oração, eu tenho que ter um verbo. Lembrem-se que quando eu rezo a Deus, eu faço uma oração. E geralmente na oração o que a gente faz? A gente pede e usa verbos. Deus, ajudai-me a entender o que é frase, oração e período. Deus, não deixeis que eu repita de ano. Então, só para gravar, você, quando faz oração, você usa verbos para se dirigir a Deus. Uma oração gramatical tem que ter verbo. Então, para cada verbo é uma oração. O que eu quero dizer? Que se você encontra um verbo, quer dizer que em volta desse verbo existe uma oração. Às vezes o próprio verbo é a oração. Por exemplo, João saiu. É uma oração, porque tem um verbo, sair. João saiu. Bom, e o período? O que é o período? Período é composto por uma ou mais orações. Então, período, a gente pode dizer que período é uma composição de orações. Por exemplo, se eu digo João saiu, é um período, é uma oração, é um verbo só, período simples, porque quando existe apenas uma oração, chama-se período simples. E quando existe mais de uma oração, a gente diz que é período composto. Por exemplo, o João saiu e foi comprar pão. São dois verbos. João saiu, foi comprar. Foi comprar é uma locução verbal, dois verbos com sentido só. E aí eu tenho duas orações, portanto, um período composto. E tudo isso pode ser chamado de frase também, porque tem um sentido completo. João saiu e foi comprar pão. Era pão. João saiu e foi comprar pão. São duas orações, período composto e ao mesmo tempo, uma frase. A frase pode ser grande ou pequena, não importa o tamanho, mas sim o sentido, que ela tenha sentido. Aí nós passamos para os dois últimos conceitos, que são sujeito. O que é sujeito? É o ser, o objeto ou fato do qual se fala numa oração. Então, sujeito, aquele de quem se fala. Se eu disser, o livro é bom, eu estou falando do que nessa oração? Do livro. Então, qual é o sujeito? O livro. O café está frio. Estou falando do quê? Do café. O café é o sujeito. Eu estou cansada. De quem se está falando nessa oração? Eu que? Estou. Eu é o sujeito dessa oração. E eu estou cansada. E o predicado? O predicado é aquilo que a gente diz a respeito do sujeito. Tudo que se diz sobre um sujeito pode ser chamado de predicado. Então, nós temos nas orações sujeito e predicado. Passemos agora para um exercício prático. Leia um fragmento de texto a seguir e responda às questões.
Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para a gente enxergar melhor, né? Então, leia o fragmento de texto e responda às questões. O empresário Rogério Simão, dono de um aviário e de um pet shop na região metropolitana de Curitiba, relata que a ração para cães, gatos e aves é o produto mais procurado por seus clientes. O pet shop atende no mínimo 10 animais de estimação por dia, com o serviço de banho e tosa. Dessa forma, Rogério não pode reclamar da crise enfrentada no país. Bom, então, nós temos aqui o texto. Rogério é um empresário, Rogério Simão, dono de um pet shop, onde? Curitiba. E o que ele vende? Artigos de pet shop, né? Ou ele atende a animais, pets, né? O que ele diz? Que a ração para cães, gatos e aves é o produto mais procurado. Se é mais procurado, é mais vendido, né? O pet shop atende no mínimo 10 animais de estimação por dia, com banho e tosa. Então, significa o quê? Que cada dia são 10 animais que vão para tomar banho e tosar, tá? Portanto, ele não pode reclamar de que está em crise, porque ele está ganhando dinheiro com esse negócio, né? Vamos ver as perguntas? Rogério Simão é dono de um aviário e de um pet shop em Curitiba. E, segundo o texto, ele não tem motivos para se queixar da crise em seus negócios. Por quê? Eu acabei de ler. Por quê? Responda, por quê? Rogério Simão é dono de um aviário e de um pet shop em Curitiba. Segundo o texto, ele não tem motivos para se queixar de crise em seus negócios, isto é, de falta de dinheiro. Por quê? Aí o texto diz, você pode pausar o vídeo agora, responder e depois voltar o vídeo e checar se a sua resposta corresponde à resposta que eu vou dar. Qual é a resposta? Por que o Rogério não pode se queixar? Porque o pet shop vende muita ração e atende pelo menos 10 animais por dia. Então, ele está ganhando dinheiro. Então, a resposta, portanto, é esta. Ele atende mais de 10 animais por dia e vende muita ração. Número 2. Leia as definições no início desta página e responda. As definições são estas que eu falei, de frase, oração, período, sujeito e predicado. Eu não vou reler, se você precisar, você pause o vídeo, volte ao começo e ouça novamente. Leia as definições no início desta página e responda. O fragmento: o pet shop atende no mínimo 10 animais de estimação por dia com o serviço de banho e tosa. Pode ser entendido sem problemas? Tem sentido completo? Então, lê de novo. O pet shop atende no mínimo 10 animais de estimação por dia com o serviço de banho e tosa. Eu posso entender isso aqui? Posso, tem sentido completo. Então, sim, pode ser entendido sem problemas, tem sentido completo. De acordo com a resposta que nós acabamos de dar, esse fragmento pode ser classificado como frase? Sim ou não? Qual era a definição de frase? Um enunciado, um conjunto de palavras que tem entonação e sentido completo. Tem sentido completo, tem entonação, não faltou nada, é uma frase. Uma frase pode ser enorme ou pequena, ela tem que ter sentido completo. Próxima pergunta. De acordo com a resposta anterior, esse fragmento pode ser classificado como frase? Aliás, essa pergunta já foi. Pode ser classificado como frase. C. O mesmo fragmento, o pet shop atende no mínimo 10 animais de estimação por dia com serviço de banho e tosa. Pode ser classificado como oração? Por quê? Qual era o conceito de oração? Qual é o conceito de oração? Oração tem que ter verbo. Verbo é aquilo que a gente conjuga. Por exemplo, verbo ir, eu vou, você vai. Verbo ser, eu sou, você é. Verbo viajar, eu viajei, você viajou. Isso é conjugar verbo. Então, tem verbo aqui? Vamos lá. O pet shop atende no mínimo 10 animais de estimação por dia com serviço de banho e tosa. O pet shop atende. Atende é verbo. O veterinário atende, eu atendo, o pet shop atende. É um verbo.
Portanto, pode ser classificado como oração porque tem um verbo. Atende é o verbo. Aqui, vamos marcar aqui o atende, que é o verbo. Então, pode ser classificado, tá? Letra D. O fragmento. O empresário Rogério Simão relata que a ração para cães, gatos e aves é o produto mais procurado por seus clientes. Possui 2 verbos. Então, o fragmento, isso que eu acabei de ler, possui 2 verbos. Quais são eles? Vamos procurá-los? O empresário Rogério Simão relata que a ração para cães, relata significa conta, diz. Eu digo, você diz, ele relata. Relata é um verbo. Então, achamos o primeiro. A ração para cães, gatos e aves é o produto mais procurado por seus clientes. Qual é o outro verbo? É um verbinho bem pequenininho, disfarçadinho, que quase ninguém encontra esse verbo. Nas aulas, às vezes esse verbo aparece e ninguém lembra que ele é um verbo, porque ele é muito pequenininho. Ele é pequenininho, pequenininho, pequenininho. Qual é o verbo? O verbo mais importante do mundo, o primeiro verbo que a gente conjuga, o verbo ser. Olha lá. É o produto. Por quê? O verbo ser é o mais importante, porque a gente, quando nasce, a primeira coisa a gente é. Eu sou, é. A ação é. Então, tem aqui os 2 verbos. Quais são os verbos? Relata e é. Letra E. Se possui 2 verbos, podemos afirmar que são 2 orações. Porque cada verbo é para uma oração. Cada oração tem um verbo. Portanto, é um período simples ou composto? Pense um pouquinho. Se tem um verbo, é período simples. Se tem mais de um, ou seja, 2 verbos, como neste caso, é período composto. Composto, óbvio, né? Um verbo, período simples. Mais de um, composto. Porque composto é aquilo que é feito de mais de um, tá? Na frase, a ração para cães, gatos e aves é o produto mais procurado por seus clientes. Qual é o produto mais procurado pelos clientes? Qual? A ração para cães, gatos e aves. Vamos selecionar aqui. Meu mouse não quer. Ixi, caiu a pilha do mouse. Essas coisas acontecem, quando eu estou gravando, sempre acontece. Então, na frase, a ração para cães e gatos, qual é o produto mais procurado? Ração para cães, gatos e aves. Aqui, é isso aqui, tá? Podemos afirmar que essa resposta que nós acabamos de dar, a ração para cães, gatos e aves, corresponde ao sujeito da frase? Por quê? Vamos pensar de novo. O que é o sujeito? O sujeito é o ser, a coisa, o animal, a pessoa, do qual se fala, do qual se diz alguma coisa. Eu estou falando do que nesta oração? Da ração. Então, a ração para cães, gatos e aves é o produto mais procurado. Portanto, isso que eu acabei de grifar, de pintar em amarelo, é o sujeito. Então, a número 4 quer dizer que sim. Quer dizer, a resposta é sim, é o sujeito. Por quê? Porque é disso que eu estou falando. O sujeito é o ser, a pessoa, a coisa de quem eu falo, aquilo de que eu estou falando. Estou falando da ração, portanto, esse é o sujeito. Número 5. Na frase, Rogério não pode reclamar da crise enfrentada no país, o sujeito é... De quem que eu estou falando aqui? Quem é que não pode reclamar? Rogério. Então, o sujeito é Rogério. Aqui a primeira resposta é Rogério. E o predicado? Predicado é o quê? Predicado é o que eu digo sobre o sujeito. Portanto, predicado é isso aqui. Não pode reclamar da crise enfrentada no país. Tudo isso daqui que sobrou do Rogério é o predicado, o que eu falo a respeito do Rogério, tá? Agora eu tenho aqui 3 exemplos interessantes. Eu sempre posso dizer a mesma coisa de diferentes formas. E aqui eu disse a mesma coisa de 3 formas diferentes. Vejam só. O descobrimento do Brasil aconteceu em 1500. Os portugueses descobriram o Brasil em 1500.
O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Ou seja, eu falei a mesma coisa de 3 formas diferentes. Aí o que eu quero explicar para vocês? Na primeira frase ou na primeira oração, porque são frases e ao mesmo tempo orações, tem sentido completo e também tem verbo, portanto é oração e também é frase. O descobrimento do Brasil aconteceu em 1500. O que foi que aconteceu em 1500? O descobrimento do Brasil. Então, o descobrimento do Brasil é o sujeito. E o núcleo, a parte mais importante, é descobrimento. Porque descobrimento é o mais importante. Brasil, tá, foi o descobrimento do Brasil, mas podia ter sido descobrimento da Colômbia, da Venezuela. Mas se eu tirasse a palavra descobrimento, ficaria o sentido alterado, né? Poderia ser, por exemplo, a libertação do Brasil, seria outra coisa, teria que mudar a frase. Então, a parte mais importante do sujeito se chama núcleo do sujeito, e neste caso é descobrimento. Aconteceu em 1500, é o predicado, que é o que eu estou falando a respeito do descobrimento. Aí eu posso falar a mesma coisa de outra forma. Olha qual outra forma. Os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Agora eu não estou mais falando do Brasil, nem do descobrimento. Eu estou falando de quem? Dos portugueses. Estou falando alguma coisa sobre os portugueses. O que eu estou falando sobre os portugueses? Que eles descobriram o Brasil em 1500. Então, qual é o sujeito desta oração ou desta frase? Os portugueses. Porque eu disse que os portugueses descobriram. Isso que está pintado em amarelo é o verbo. E aí o sujeito e o verbo se combinam. O verbo se conjuga de acordo com o sujeito. Descobrimento aconteceu, aqui, portugueses descobriram. E a terceira frase, última. O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Aqui eu estou falando do quê? Do Brasil. Disse que o Brasil foi descoberto. O Brasil é o sujeito. E foi descoberto em 1500 pelos portugueses é o predicado desse sujeito. Tá? O verbo, aqui no caso, é uma locução verbal. Foi descoberto. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos, com um só sentido, que um complementa, um ajuda o outro. Se eu dissesse só o Brasil foi em 1500, não tem muito sentido. E se eu disser o Brasil descoberto, faltaria o foi. Então, os dois juntinhos compõem um sentido completo. Agora, para terminar este nosso vídeo, nossa videoaula, eu vou falar de infográfico. O que é infográfico? Infográfico é um texto que traz informações por meio de imagens, por meio de gráficos. Nós temos aqui, como o primeiro texto falava do pet shop, né? Do pet shop do fulano lá, como era o nome dele? Esqueci, Rogério, né? Rogério Simão, que tinha um pet shop, que ganha muito dinheiro com pet shop. Aí eu fui procurar uma informação sobre animais. População de animais de estimação no Brasil. Aí é um dado do IBGE de 2013. Talvez não tenha mudado muita coisa. IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão confiável que a gente pode acreditar nos dados que eles nos expõem. O que nós vemos aqui? Essas barras amarelas, né? Aí tem os desenhinhos aqui em cima, as fotos dos animais que representam, e aqui a porcentagem. Então, vendo, a barra maior, 52%, depois em seguida 37,9%, depois 22,1%, 18% e outros 2,2%. E aqui embaixo a gente tem o nome dos animais: cachorro, aves, gatos, peixes, outros. Aves pode-se entender como calopsita, sei lá, e um papagaio, talvez, embora não seja permitido ter papagaio, porque papagaio é um animal silvestre. Não se deve ter uma ave presa em gaiola, coitadinha, porque se você fosse um passarinho, um papagaio, uma ave com asas, você gostaria de estar voando, não preso na gaiola. Então, eu sou completamente contra prender pássaros nas gaiolas. Mas aí vamos continuar com os dados estatísticos. A população de animais de estimação no Brasil, ou seja, são os animais de estimação que as pessoas no Brasil têm.
Aí eu pergunto, com base no infográfico, porque não tem texto nenhum aqui, mas a gente olhando já entende o que ele quer dizer. Com base no infográfico apresentado, responda: qual é o animal de estimação preferido da população brasileira? Aí você olha aqui, ó, é o que está lá em cima, no primeiro lugar do pódio. O cachorro, né? A segunda pergunta: como você chegou a essa conclusão? Olhando o infográfico, lendo o infográfico, lendo que está aqui cachorro, vendo a foto do cachorro e vendo que está 52,2, que é a porcentagem, ou seja, 50% das famílias ou dos lares tem cachorro, tem animais de estimação que são cachorros, né? Aliás, o cachorro ganhou disparado, né? As pessoas preferem gatos ou aves? Aí eu olho o infográfico e vejo gatos ou aves. Aves, porque tá 37,9 contra 22,1, né? Preferem aves. Aí a pergunta número 4. Você poderia formular uma hipótese sobre o porquê disso? Por que as pessoas preferem aves a gatos? Por que querem ter aves e não querem ter gatos? Uma maioria. Por que será? Isso é uma resposta pessoal. Essa é uma resposta pessoal mesmo, porque vai depender do que cada um de nós pensa. Eu imagino que seja o seguinte, que as aves deem menos trabalho que os gatos. Que os gatos estragam muito a casa da gente. Gato estraga sofá, estraga cama, estraga tudo. Mas é uma alegria, né? Eu tenho gatos. Mas talvez seja essa a razão pela qual as pessoas não tenham gatos, prefiram aves a gatos, né? Os gatos, eles têm uma fama muito ruim, mas eles são muito bonzinhos. 4 já foi. 5. Que animal poderíamos citar na categoria outros? Desculpa. Que animal poderíamos citar na categoria outros? Aí você olha lá, outros. Tem o quê? Tem uma foto de um coelho. Então, a gente poderia citar talvez coelhos, né? Como é que eu sei disso? Olhando a informação gráfica, a informação por meio de desenho, de gráfico, tá? Era isso, aí acabou... sobre oração, frase, período, ou melhor, frase, oração, período, infográfico. Qualquer dúvida, vocês perguntem em aula. Até a próxima!